Bom, então vamos resolver uma questãozinha de cinemática. Duas partículas 1 e 2 estão se movendo com a mesma velocidade de 5 metros por segundo em um plano horizontal. Sabe-se que as trajetórias das partículas são retilíneas. Em um dado instante, as partículas encontram-se conforme indica a figura. Então, eu tenho uma partícula 1 nesse ponto, uma partícula 2 nesse ponto. O exercício desenha um triângulo retângulo e fala que a partícula 1 está se movendo com 5 metros por segundo em direção ao ponto A. Partícula 2 está se movendo também com 5 metros por segundo em direção ao ponto B. Ele pergunta o que está destacado aqui em rosa. Se OA é igual a 20 metros, eu indiquei aqui, a distância entre as partículas quando 2 chega em B é igual a. Então vamos primeiro visualizar isso daqui, a situação quando 2 chega no ponto B. Então eu vou redesenhar o triângulo aqui. E aí eu sei que isso aqui é 20 metros. A partícula 2 partiu daqui e ele faz uma pergunta com relação à situação em que a partícula 2 está aqui. A partícula 2 está aqui. Esse ângulo é de 90 graus. E a primeira pergunta que a gente pode fazer, em que posição vai estar a partícula 1? Não sabemos ainda. Então, eu vou desenhar num ponto aleatório aqui. E esse ponto aqui, eu vou chamar, para ficar mais claro, eu vou chamar essa distância percorrida pela partícula 1 de x. Tudo bem? Então, a partícula 1 percorreu uma distância x. Eu estou considerando um eixo x, por exemplo, aqui, ó, nessa direção. Tá bom. E a partícula 1 vai estar em determinado ponto x. E a pergunta que o exercício faz é, qual é essa distância aqui? A distância entre a partícula 2 e 1, quando a partícula 2 chega lá. Eu vou chamar essa distância de d maiúsculo, dzão. A distância é o comprimento da reta que liga os dois pontos, né? E aí, uma distância que vai ser útil é esse lado aqui do triângulo, que eu vou chamar de Dzinho, e vamos chamar esse lado aqui de A, por exemplo. A. Porque ele vai ser útil também. Então, vamos começar calculando todos os lados desse triângulo. Então, vamos tentar deixar esse triângulo um pouco mais limpo aqui. Temos o seguinte. Já temos esse lado aqui, que é 20, e temos um ângulo. Na verdade, temos dois ângulos, né? Porque um é 90 graus e o outro é 30 graus. Com isso, nós sabemos determinar todos os ângulos. Vamos começar usando o seno de 30, pode ser? Que a gente chamou de A, que a gente chamou de D. Então, o seno de 30 graus, ele é igual ao cateto oposto, que é A, dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, aqui nesse caso, D. Bom, aqui tem um problema, não sabemos D ainda, né? Então vamos reservar isso daqui por um momento e vamos partir para o cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, que é 20, dividido pela hipotenusa, que é D. Bom, daqui nós podemos dizer que o D é igual a 20 vezes o cosseno de 30. Perdão. D igual a 20 dividido pelo cosseno de 30, né? 20 dividido pelo cosseno de 30 graus. Tudo bem. E aí o cosseno de 30 graus é conhecido, que é a raiz de 3 sobre 2, então vai ficar 20 dividido por raiz de 3 sobre 2. Quando eu tenho uma divisão de frações, eu repito o que está em cima e multiplico pelo inverso do que está embaixo. Tudo bem? Então, o meu D vai ser igual a 20 vezes 2 é 40, dividido por raiz de 3 metros. Esse é o meu D. Eu posso, se eu quiser, multiplicar isso aqui em cima e embaixo por raiz de 3, para não ficar com uma raiz no denominador, mas eu tô ok com essa raiz no denominador, não tô me incomodando com isso. Beleza, agora sim a gente vai voltar para cá, ó. E aí eu vou descobrir o valor do A. Então a gente tinha ali
que seno, vou fazer aqui, seno de 30 graus é igual a sobre D, A sobre D. Só que agora eu sei o meu D, então seno... Bom, vamos isolar o A primeiro. A é igual a seno de 30 graus vezes D. A é igual a seno de 30 é meio e o D é 40 dividido pela raiz de 3. Então, o A vai ser igual a 40 dividido por 2 é 20 dividido por raiz de 3. Isso está em metros, beleza? Então, sabemos os 3 lados do triângulo agora. Beleza. Então, esse é um primeiro passo. Por que que isso é importante? Já vai ficar mais claro. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu sei que essa partícula 2 aqui percorreu 40 sobre raiz de 3, que é o valor de D, para chegar até aqui. Eu também sei a velocidade dela. Então, com isso, eu vou descobrir o tempo que ela levou para chegar no ponto B. Então, a pergunta é, quanto tempo 2 levou para chegar em B, que é aquele ponto de cima lá do triângulo. Quanto tempo levou? Bom, velocidade constante da partícula, velocidade constante, vou abreviar aqui, implica que essa partícula está percorrendo um movimento retilíneo uniforme. Então, movimento retilíneo uniforme. E a gente tem uma equação para o movimento retilíneo uniforme, né, que é a equação horária das posições. S de t igual a S0 mais V vezes t. Bom, o S0 nesse caso aqui, como em muitos casos eu vou considerar como zero, e aí eu vou ter S de t, S, vamos chamar só de S, vai ser igual a, bom, manter o t, para manter algum rigor aqui. S de t é igual a S0 eu vou considerar como zero, a velocidade é 5 metros por segundo, como o exercício fala, e o tempo eu não sei. Tá, mas eu sei que a posição que eu estou interessado é depois que ele percorreu 40 sobre a raiz de 3. Raiz de 3 metros. Que é a distância percorrida pela partícula 2 até chegar lá em cima, né? Valor de D. Isso daqui vai ser igual a 5 vezes T. Então, o T vai ser igual, se eu resolver isso daqui, eu vou ficar com 40 sobre 5 raiz de 3, né? Esse 5 está multiplicando aqui, então eu dividi o outro lado por 5. Isso aqui está em segundos, mas antes de colocar a unidade, eu vou só melhorar um pouquinho isso daqui. 40 é divisível por 5, dá 8. Então vai ficar 8 sobre raiz de 3. Esse é o tempo que a partícula 2 leva para chegar lá em cima. E agora a pergunta é, qual a posição de 1, da partícula 1, depois desse tempo, né? Então, depois de 8 sobre raiz de 3 segundos. Por que eu quero saber isso? Eu preciso saber onde exatamente está a partícula 1 nesse instante de tempo para eu poder calcular a distância dzão entre as duas. Bom, a partícula 1 também é um MRU, percorre um MRU. Então, ela tem também uma velocidade constante, também percorre um movimento retilíneo. Então, eu tenho de novo, né? S de t, a equação horária das posições do MRU, igual a S0 mais V vezes t. Bom, e agora eu quero saber exatamente essa distância percorrida. Eu já chamei essa distância aqui de x, então eu vou só trocar aqui por x. Então, x é igual a S0, de novo, vou considerar zero. Não me interessa a posição inicial dela, só me interessa a variação de posição, né? Então, x vai ser igual, quanto que é a velocidade? 5 metros por segundo também.
E o tempo? 8 sobre raiz de 3 segundos. Então, x vai dar 8 vezes 5 é 40. 40 sobre a raiz de 3 metros. Bom, isso aqui não deveria ser surpresa, porque se a primeira partícula percorreu 40 sobre a raiz de 3 metros e a segunda partícula tem a mesma velocidade, então no mesmo tempo ela vai percorrer a mesma distância, né? 40 sobre a raiz de 3. Tá bom. Então, temos agora a seguinte situação. Olha só, vou redesenhar o triângulo aqui. Vou desenhar o triângulo menor, já explico. Desenhar o triângulo menor, que é esse daqui, ó. Esse triângulo que tem o Dzão aqui, o A aqui e o X aqui. Por quê? Porque eu não estou mais interessado no triângulo grande, porque o triângulo grande não tem a distância que eu quero, que é o Dzão. Então, isso daqui é Dzão, como eu acabei de mostrar no outro desenho, isso daqui é A, e isso daqui é X. Bom, só que eu sei que X é 40 sobre raiz de 3, Dzão eu não sei, e o A eu sei que é, vamos olhar aqui de novo, 20 sobre raiz de 3. 20 sobre raiz de 3. Veja só, esse triângulo também é retângulo, né? E agora eu tenho dois lados e quero descobrir o terceiro. Então, usamos o teorema de Pitágoras. D ao quadrado igual a ao quadrado mais x quadrado. D ao quadrado igual a ao quadrado vai ficar 20 sobre raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Mais x ao quadrado, que vai ser 40 sobre raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Ok? Então, d ao quadrado igual, tem uma fração elevada ao quadrado, eu levo a parte de cima ao quadrado e a parte de baixo ao quadrado. Mais 40, opa, aqui de novo eu tenho uma fração elevada ao quadrado, então fica a parte de cima ao quadrado, dividido pela parte de baixo ao quadrado. Beleza. Isso daqui vai ser igual, d ao quadrado igual, 20 ao quadrado é 400. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, mais 40 ao quadrado, ó, 4 ao quadrado é 16, com mais 2 zeros por conta desse zero que tá como se fosse multiplicar por 10, então é 4 vezes 10, o 4 ao quadrado é 16 e o 10 ao quadrado é 100, dividido por raiz de 3 elevado ao quadrado é 3 de novo. Então isso daqui é a soma de duas frações de mesma base, eu somo os numeradores, 1.600, e repito a base, dividido por 3. Então, d ao quadrado igual a 400 mais 1.600 é 2.000, dividido por 3. Bom, então d vai ser igual a raiz de 2.000 dividido por 3. Beleza? A gente pode melhorar um pouco isso daqui. Isso daqui está em metros. A gente pode melhorar um pouco isso daqui, né? Pouca coisa, mas pode. Então, d, ele é igual. 2.000 é 20 vezes 100. Então, vai ficar a raiz de 20 vezes 100, tudo isso dividido por 3. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei a raiz de 100, né? Então, a raiz de 100 é 10, eu posso tirar um 10 para fora da raiz, vai ficar a raiz de 20 dividido por 3. Ainda podemos melhorar. Eu já podia ter feito um passo só, mas não tem problema. Isso aqui é igual a 10. Raiz de 20 é 4 vezes 5, dividido por 3. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei a raiz de 4, que é 2. Então, d é igual a... Eu tinha um 10 aqui para fora da raiz, e agora eu vou colocar mais um 2 para fora da raiz, multiplicando, que é a raiz de 4. E aí ficou raiz de 5 sobre 3. Quase terminando, então 10 vezes 2 é 20. A raiz de 5 sobre 3 é a mesma coisa que a raiz de 5 dividido por raiz de 3. E d, agora sim, só para colocar a resposta, geralmente a gente não deixa uma raiz no denominador. Não tem problema, mas as respostas nos vestibulares não costumam deixar isso daqui. Então d vai ser, como que eu faço para tirar essa raiz? Eu faço o seguinte,
Vou deixar 20 raiz de 5, que é a parte de cima aqui, sobre raiz de 3, né? Por enquanto vamos deixar ela aqui. E eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Por quê? Porque daí eu fico com raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo, que é 3. Então isso daqui vai ficar 20 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3. Quando eu tenho uma multiplicação de raízes, eu multiplico o que está dentro da raiz. Então vai ficar 20 vezes raiz de 5 vezes 3 é 15. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, meu D é igual a 20 sobre 3 vezes a raiz de 15. Isso está em metros. E essa é a resposta do nosso exercício.